Tem um momento que você provavelmente conhece bem. Você está prestes a entrar numa sala. Pode ser uma reunião de trabalho, uma festa, um jantar com pessoas que você mal conhece. E antes mesmo de abrir a porta, alguma coisa acontece dentro de você que não faz nenhum sentido racional. O coração acelera. Os pensamentos começam a girar. Você ensaia mentalmente o que vai dizer, como vai se apresentar, o que fazer com as mãos. E uma parte de você quer, sinceramente quer, dar meia volta e ir embora. Você provavelmente chamou isso de timidez, ou de insegurança, talvez de ansiedade social. Talvez um terapeuta já tenha te dito que é um padrão de pensamento a ser trabalhado. Mas e se não for nada disso? E se o que você sente antes de entrar nessa sala for, na verdade, um dos sistemas de sobrevivência mais antigos e mais precisos que o corpo humano já desenvolveu? Um sistema que funcionou por centenas de milhares de anos e que até hoje não recebeu o memorando de que o mundo mudou? Isso não é timidez. Nunca foi. Isso é o seu cérebro tentando salvar a sua vida. Para entender o que está acontecendo dentro de você naquele momento de pânico social, precisamos voltar. Não décadas, não séculos. Precisamos voltar cerca de 200 mil anos. Para um mundo onde o ser humano existia em grupos de, no máximo, 150 pessoas. Esse número, 150, não é aleatório. O antropólogo britânico Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, passou décadas estudando o tamanho dos grupos sociais humanos em culturas ao redor do mundo e chegou a uma conclusão que ficou conhecida como o número de Dunbar. A capacidade cognitiva do nosso cérebro, especificamente o tamanho do neocórtex, foi moldada evolutivamente para gerenciar relacionamentos com até aproximadamente 150 pessoas, não mais do que isso. E dentro desse grupo de 150, a sua posição importava de uma forma que hoje é quase impossível de imaginar. Não importava em termos de ego, não importava em termos de vaidade, importava em termos de acesso à comida, proteção, parceiros reprodutivos, cuidado quando você ficasse doente ou ferido, em termos, portanto, de se você viveria ou morreria. Naquele mundo, ser visto negativamente pelo grupo não era embaraçoso, era perigoso. Ser excluído, ridicularizado, ignorado ou tratado como uma ameaça pela tribo significava, na prática, uma sentença. Sozinho, sem o grupo, um ser humano não durava muito. Sem caça coletiva, sem proteção noturna, sem redes de apoio, o isolamento era quase sempre fatal. O psicólogo Kipling Williams, da Universidade Purdue, dedicou sua carreira a estudar o que acontece com o cérebro humano quando ele é socialmente excluído. Seus experimentos mostraram algo que deveria mudar para sempre, a forma como pensamos sobre ansiedade social. A exclusão social ativa exatamente as mesmas regiões cerebrais que a dor física. A mesma área, o mesmo alarme, o mesmo sinal de emergência. Seu cérebro não diferencia ser deixado de fora de uma conversa de levar uma pancada. Para ele, os dois são perigos reais que exigem resposta imediata. Os cientistas chamam esse fenômeno de sociômetro, um termo cunhado pelo psicólogo Mark Leary. E a ideia é exatamente o que o nome sugere. O ser humano carrega um medidor interno de aceitação social que opera de forma contínua e involuntária, como um termômetro que nunca desliga. Esse sociômetro evoluiu para detectar sinais sutilíssimos de rejeição antes que ela se tornasse explícita. Um olhar diferente, um tom de voz levemente mais frio. Uma pausa na conversa que durou 1 segundo a mais do que deveria. Para o cérebro ancestral, esses eram dados críticos, avisos precoces, informações que precisavam ser processadas com urgência, porque o custo de ignorá-las podia ser a expulsão. E é aqui que tudo começa a fazer sentido de uma forma que talvez nenhum livro de autoajuda jamais te contou. Aquela sensação de estar sendo observado numa sala, a certeza de que todos notaram quando você gaguejou, o peso de cada silêncio numa conversa, o replay mental de tudo que você disse na semana passada. Isso não é distorção cognitiva, isso é precisão evolutiva. É um sistema calibrado para ambientes onde a observação social constante era a diferença entre pertencer e ser deixado para trás. O problema não é que esse sistema existe. O problema é que ele foi construído para um grupo de 150 pessoas que você vê todos os dias e está tentando funcionar num mundo de 8 bilhões de estranhos, notificações, avaliações públicas e câmeras que registram tudo para sempre. Existe um segundo mecanismo que opera por baixo de tudo isso, e os pesquisadores o chamam de sistema de monitoramento de status hierárquico. Em grupos ancestrais, a hierarquia social não era opcional, era funcional. Quem ficava onde na hierarquia determinava quem comia primeiro, quem tinha acesso às melhores condições de abrigo, quem escolhia parceiro com mais liberdade. O neurocientista Robert Sapolsky, de Stanford, passou décadas estudando como a hierarquia social afeta o cérebro e o corpo de primatas, incluindo o primata humano. Seus achados são perturbadores na sua clareza. Animais que percebem uma queda no status hierárquico apresentam elevação imediata nos níveis de cortisol,
O hormônio do estresse. O corpo reage a uma mudança de posição social da mesma forma que reage a uma ameaça física. Agora pense no que acontece quando você está numa sala cheia de gente que você não conhece. O seu sistema de monitoramento de status entra em modo de mapeamento intenso. Quem tem mais poder aqui? Onde eu me encaixo nessa hierarquia? O que estou sinalizando com a minha postura, com as minhas palavras, com a minha roupa? Estou projetando competência ou fragilidade? Vou ser aceito ou descartado? Tudo isso acontece em milissegundos. Antes de você ter formulado um pensamento consciente, o sistema já está trabalhando, já está avaliando, já está gerando aquela tensão que você sente no peito e não sabe bem explicar de onde veio. Há ainda um terceiro mecanismo, talvez o mais silencioso de todos, que os pesquisadores chamam de vigilância de coerência social. Em grupos pequenos, onde todo mundo se conhece e depende de todo mundo, a coerência era essencial. Agir de forma inesperada, quebrar normas implícitas, parecer imprevisível ou difícil de entender, podia gerar desconfiança. E desconfiança naquele contexto era o primeiro passo para a exclusão. É por isso que tantas pessoas com ansiedade social descrevem uma sensação específica. O medo não é exatamente de ser atacado ou humilhado, é o medo de agir de forma errada, de dizer a coisa errada, de não saber as regras não escritas de um novo grupo e ser descoberto como alguém que não pertence. Isso tem um nome dentro da psicologia evolutiva. É o medo de sinalizar baixa fitness social. E ele é tão antigo quanto a própria linguagem humana. Agora vem a parte que muda tudo. Se você passou anos achando que havia algo de errado com você, que você era sensível demais, inseguro demais, incapaz de ser normal em situações sociais, eu preciso que você ouça o que a ciência está dizendo com toda a clareza que pode oferecer. O seu sistema nervoso não está com defeito. Ele está funcionando exatamente para o que foi projetado, com uma precisão extraordinária, com uma sensibilidade que, por 200 mil anos, foi uma vantagem e não uma fraqueza. O que aconteceu foi o seguinte: você herdou um detector de expulsão de tribo de altíssima fidelidade, e esse detector está tentando operar dentro de um mundo que não tem tribo. Um mundo de strangers infinitos, de redes sociais onde você é avaliado por desconhecidos, de ambientes urbanos onde você pode se cruzar com 100 pessoas diferentes por dia, sem nunca ver nenhuma delas de novo. O sistema não foi construído para isso. E quando um sistema de alta precisão não consegue encontrar os parâmetros para os quais foi calibrado, ele começa a tratar tudo como dado relevante. Todo olhar, todo silêncio, toda possível sinalização de rejeição num ambiente que é, para ele, completamente ilegível. Não é fraqueza, é um instrumento fino demais para o ambiente em que foi parar. E isso leva a uma pergunta que talvez nunca tenha cruzado sua mente antes de agora. Se esse sistema foi moldado durante 200 mil anos de vida em grupo, se ele foi tão essencial para a sobrevivência humana que o corpo o defende com os mesmos mecanismos que defende a vida física, o que isso diz sobre a natureza profunda do ser humano? Não somos animais que toleram conexão. Somos animais que exigem conexão no nível celular, no nível do sistema nervoso. A ansiedade que você sente antes de entrar numa sala não é uma imperfeição da sua psicologia. É a prova mais visceral que existe de que você foi feito para pertencer. O detector está funcionando. Ele só ainda não sabe que você já chegou.